Fala, rapaziada. Estamos aqui no museu. Dos documentos alemães nazistas de Munique. Temos 1h30 para explorar. 4 andares, rapaziada. Tá brutal, né? Rapaziada, aqui eles estão falando que Munique era a capital do nacionalsocialismo e que eles têm culpa disso tudo, entendeu? E eles não querem esconder o passado, mas eles querem contar a história verdadeira. Mais ou menos isso que tá escrito. Que tá em alemão. Vamos pular, né? Aqui é uma exposição de arte, não tem nada a ver com... Ali que é uma exposição de arte, bem simples. Então tem a ver aqui vários eventos históricos de Munique. Olha aqui um neonazista sendo preso em 2010. Ah, foi visto aqui em Munique. Aqui é a capital do nacionalsocialismo, rapaziada. Aqui é o... Não se engane. Eu não vi nada que tem aqui, mas eles geralmente ficam no subúrbio. Na realidade, em todo lugar, né? Falam que eles são mais fortes no leste. Agora, na realidade, aqui eu não vi porra nenhuma. Para de ser hipócrita, aqui eu não vi porra nenhuma. Mas o que eu mais vi próximo seria ali no leste, né? Nem que no leste eles são mais fortes. Tem que saber o bairro que eles... A gente achar eles aí, acho que é difícil a gente achar eles. Aqui na Alemanha é crime. Em Munique eu não vi nenhum. Nada parecido. Desnazificação, né? Que a Igreja Católica meio que saiu impune do processo, né? Então eles seriam um processo aí de transformar cabras pretas, cabras brancas. A Igreja Católica ali no centro, né? E a igreja protestante assumiu a culpa de Stuttgart, assumiu que colaborou com o regime, já a igreja católica, enfim. E tinha uma parte da população que aí eles colocavam os videozinhos do campo, né? E a parte da população meio que ficava envergonhada com aquilo, sentiam culpa, e tinha uma parte que falava assim, a grande parte falava assim: não tem nada a ver com isso. Basicamente isso que tá escrito ali. E a desnazificação, ela começou muito pesada, né? Mas lá para 47, 48, como a Guerra Fria tava... A Guerra Fria tava muito mais interessante, muitos americanos ali cagaram por alguns nazistas de alto posto e mandaram eles para os Estados Unidos para trabalhar para eles, entendeu? Já que eles eram inimigos da União Soviética, então eles poderiam ser bons aliados. Então muitos deles foram para os Estados Unidos até com identidades falsas, né? E tendo uma vida nova, né? Aqui é a liberação do campo de Dachau, a gente já viu isso. E 30 de abril terminou em Munique a Segunda Guerra. E membros da SS, mesmo com a derrota, muitos ainda lutaram. Porque estavam cegos pela ideologia da juventude hitlerista, segundo o texto aqui, né? E aqui Munique era a sede da Gestapo também, pelo que a gente... Esqueci de falar isso aí, né? Tava escrito. Então a Gestapo matou um polonês, esse polonês aí, Shed, porque ele teve... Isso era um crime, né? Na Alemanha, né? A gente já viu... E teve um cara aqui que morreu, né? Mas eu não sei se esse cara é o polonês ou é Johann
que ele foi pena de morte por roubar lençóis de cama e uma camisa de um homem, depois de um bombardeio, né? O Dederiks morreu em 45, 2 dias antes de terminar a guerra, 29 de março de 45, e o outro, por se relacionar com a mulher alemã, ele morreu em 41. Aqui ele fala um pouco da Gestapo, que quanto mais eles estavam perdendo a guerra, mais agressivos eles ficavam e ameaçavam a população. Queria desistir. Aqui eu vou tirar uma fotinha. É bem simples esse museu. 300 pessoas foram sentenciadas à morte desde 39 por corrosão defensiva moral, né? Então os caras que queriam ali desistir, falaram, não, vamos perder. Então os caras, eles mataram 230. E a Gestapo tinha 170 trabalhadores civis e outros 130 trabalhadores, secretários, etc. E também os alunos, né? Schmitz. E esse maluco aqui, ele é um advogado, né? Foi membro do Partido Nazista em 30, 33. E ele foi preso em 5. Aqui ele tá falando que em 6 de abril de 45, a SS forçou 8.900 russos, alemães e judeus para marchar de Dachau, campo de Dachau, para outros, como Alak. Alak a gente passa de... é um pouquinho longe. Eles passaram pelo rio Isa, que é aquele rio que a gente toma. E muitos deles cansaram, eles foram lá e mataram os caras. E poucas pessoas nessas marchas ajudavam os... Então tinha um grupo de libertação, ele surgiu ali no final da guerra, né? Quando os americanos... E eles lutaram contra os nazistas, né? Teve muitos tiroteios. E as unidades os fanáticos nazistas foram brutalmente... Aqui é a Marcha da Morte, né? Que eles tiveram que sair. Então os soldados da SS, eles tentavam deixar o campo vazio e destruir as evidências, né? E também queriam que os prisioneiros continuassem trabalhando, né? Então eles ainda achavam que ia ter algum... Os caras achavam que iam conseguir ainda virar o jogo. Esse é um cara aí que ele fazia rebelião, né? Era um socialista. Aí essa mulher aí também tinha um grupo de resistência. Todos eles são pegos pela Gestapo, né? Às vezes até a Gestapo tem infiltrados lá dentro da parada. Muito difícil confiar em alguém no regime desses. Esse também era um socialista, 17 anos virou socialista. Ele criou um grupo social-democrata chamado Revolucionários Socialistas. Um grupo desse aí, se ele foi capturado, ele entrega na tortura, né? Ó, outro comunista aí também foi preso 2 vezes, na segunda já mandaram para concentração. Ele tinha contato com grupos lá dentro. E ele foi solto, depois foi preso novamente em 42. Em 44 foi pena de morte, né? Triplo incidente, né? Esse aí também era um comunista. Em 39
teve contato com um grupo de resistência. Em 42, e ele foi morto na pancada, né? E esse outro cara aqui, ele era do Partido Comunista em 25, em 33 ele foi mandado para Dachau. Em 39 de novo, que ele tinha outro Partido Comunista. Então, pra tu ver, os caras saíam da prisão e voltavam. Aí na terceira, aquela parada. Na primeira ganhava um traço, na segunda bola, na quarta era pena de... Esse aí também era do Partido Comunista, foi... mandou pro campo de Dachau. Depois fez uma conspiração e sabotagem. Em 42 a Gestapo descobriu o grupo. Eu não li, acho que ele morreu. Deixa eu ver esse outro cara aqui. Ele trabalhou de guarda no Museu Alemão. Aí foi pro Partido Comunista. Depois ele foi preso 2 anos de prisão por ser comunista. Depois foi pro campo de Dachau. Depois ele tentou outro grupo de conspiração e provavelmente morreu também. Não consegui ler. Deixa eu ver. Foi pro grupo comunista de 25 a 29. Depois de 35 foi preso várias vezes pela Gestapo. E depois o pai dele colocou em grupo de coisa. Em 42 foi preso de novo. E foi sentenciado a... Saiu do Partido Comunista, era um orador. Depois foi preso em Dachau. Depois foi preso de novo em 47. E tornou amigo do Mer. Depois se tornou, fez panfletos antinazistas em 43, preso em janeiro. Em 45 foi mandado em Dachau. Aí parece que ele ia ser morto, mas os Estados Unidos chegou primeiro no campo. Esse aí a gente viu no museu lá, né? Né? Ele é um comunista, babá. Foi pro campo de Dachau. Depois de Dachau ele foi pra custódia protetiva. Depois ele faz panfletos contra os nazistas. Distribuiu em vários lugares. Ele foi torturado. E não morreu, parece que os americanos... Isso, Brutel. Tem essa mulherzinha aqui olhando aí, é o grupo da resistência White Hole. Então é um grupo cristão. E eles viram aí horrores da Alemanha na aniquilação do... E eles fizeram amizade com outros baradas. Depois foi sentenciado à morte. Aí eles chamavam a guerra de uma guerra... Eles tinham, sei lá, no... Então, resistência religiosa e civil. Muitos clérigos ficaram contra o regime nazista. Os jesuítas Alfred Delp e o Koenig eram do grupo Cressal Círculo Cressal. Depois eles tentaram matar o Hitler. Não, depois do assassinato falhou de matar o Hitler em 44, ele foi preso. Em fevereiro de 45 foi preso morto por alta traição, né? E um cardeal de Munique, Fauhaber, ele dizia que o Hitler tinha autoridade dada por Deus. Mas em setembro de 43, ele leu uma carta pastoral condenando a morte do... geneticamente... enfim... a morte de pessoas. E pastores da igreja protestante também fizeram. E também outros
protestaram a peça de Deus. Então aqui os heróis silenciosos. Criticar o governo era extremamente arriscado no Terceiro Reich. Em Munique e no resto da Alemanha, informantes estavam em todos os lugares. Depois do curso da guerra, a lei piorou, começou a ser mais severa, e o número de convicções de Munique, da Corte de Munique e execuções aumentou. Mesmo assim, a punição aumentava cada vez mais. Em privado, nas vizinhanças, no trabalho, nas tavernas, alguns residentes de Munique criticavam o status quo do partido e dos líderes. Algumas pessoas recusavam de fazer a saudação de Hitler e boicotavam os eventos nazistas e não davam dinheiro à caridade nazista. Depois de um tratado draconiano de punição, muitos escutaram rádios estrangeiros. Proibições alemãs de terem contato com estrangeiros forçaram trabalhadores a ignorarem repetidamente. Uns ajudaram pessoas a fugir e outros recusaram de carregar ordens inumanas. Os heróis silenciosos, incluindo todo mundo que ofereceu assistência aos perseguidos, todos aqueles que desertaram, ou judeus, ou aqueles que deram comida e roupa. O número de judeus que sobreviveram ao Holocausto por estarem no underground de Munique ou fugiram pode ser restrito a mais ou menos 80. Mas o homem e a mulher que tiveram casamentos com judeus tinham burocracia, tinham problemas de carreira e desvantagens sociais, e também praticavam resistência e ajudavam a salvar suas vidas. Os judeus que viviam em casamentos misturados frequentemente eram exceções na deportação. Então os judeus que eram casados com alemães, eles geralmente eram Então aqui é um protesto contra a perseguição dos judeus, de um pastor. Então aqui o jornal nazista procurando os padres que estavam contra a parada. O símbolo V de Vitória foi pintado que esse é o símbolo britânico, né? V da Vitória foi pintado no hidrante de Munique em 42. Em 43, prisioneiros soviéticos de guerra. Deixa eu ver se tem pra ver aqui, mano. 9%. Prisioneiros soviéticos de guerra de Schanstrasse era o centro da maior resistência estrangeira organizada na Alemanha. A Cooperação Fraternal dos POL. BZK, em russo BSW, incluindo 20 grupos de estilo militar com milhares de membros na área metropolitana de Munique. Na primavera de 43, o BZK conseguiu contactar o grupo de Munique antinazista e Fronte Popular. E esses membros vinham dos círculos socialistas e comunistas. Uma série de reuniões conspiratórias, eles aceitaram a unir um plano de ação para derrubar o regime nazista. Eles imprimiram panfletos e ganharam dos conspiradores as companhias de armas. E eles decidiram manter contato entre os grupos via rádio de baixa frequência. No final de 43, a Gestapo prendeu o primeiro membro da BZK. E semanas depois, 386 soviéticos e trabalhadores do leste foram presos. E os últimos 6 BZKs morreram na interrogação e o resto foram mandados em campos de concentração.
Em setembro de 44, 92 deles foram executados em Dachau e o número de bezecais que morreram em outros campos de concentração. E vários membros morreram em outros campos de concentração. Uns deles foram presos e sobreviveram, não sabemos. Quais deles foram presos e sobreviveram, não sabemos. A Gestapo também foi em ADV. 20 membros foram presos e a corte de Munique e a corte do povo em Berlim sentenciou eles à morte. Aí aqui um panfleto deles aí falando que o Hitler era um tirano, que a pessoa estava sendo escravizada. Que ele fala de um judeu que foi torturado. A Gestapo conseguiu destruir todos os movimentos de esquerda trabalhista antes da guerra. Grupos hostis ao regime estavam juntos na classe círculos da classe trabalhadora. A resistência comunista foi revivida na guerra e entrou no terceiro ano. Grande parte do grupo de resistência de Munique formou em fevereiro de 42, a Gestapo prendeu 43 membros desse grupo. 6 foram mortos antes da investigação for ser concluída. Comunistas individuais como Robert Eisinger e Emil Meyer também foram disseminados milhares de panfletos antinazistas em 43 e 44. Hermann Friebe e Bebo Wager foram as mentes por trás do grupo Revolucionários Socialistas em Munique e Augsburg, mantendo conexões com associações no sul da Bavária e Áustria. Uma parte dos membros desse grupo, incluindo a mãe de Weber, Paula, que foram presos na primavera de 42. Eles foram presos 12 anos de prisão. E essa Paula Friebe foi uma mulher que foi a resistência. A atividade de resistência dos grupos colocou esses membros e usualmente eles estavam restritos a contatos informais para trocar informações com menor ato de rebelião. Parte desses grupos sucederam estabelecendo conspiradores de pequena estruturas de pequeno de prazo, estruturas de curto prazo, mas a Gestapo sempre descobriu e destruiu essas redes. Membros foram presos, torturados durante interrogatórios. O cônsul suíço de Munique recebeu um cartaz anti-Hitler de um anônimo. Esse cartaz usava a página de 29 de abril de 43, edição Semana da Revista Nazista, e o cartaz nunca foi publicado e depois descoberto nos arquivos consulares. E aqui ele fala ali, quando a guerra estava dando merda, os nazistas começaram a aumentar a perseguição por inimigos políticos e eles estavam lutando contra o que eles chamavam de corrosão e defesa moral. Corrosão da defesa moral, né? Qualquer tipo de crítica ao regime seria perseguida, né? E seria ilegal ouvir a rádio estrangeira e passar qualquer notícia que ouviu dela. E a Gestapo, ela tinha ordem de execução, né? Sem julgamento, né? E a Gestapo trabalhava de maneira eficiente, com um grande número de informantes, né? Acho que a gente já falou isso aí, né? E quem desafiava o regime tinha um grande risco de se fuder, né? No começo, a guerra tinha uma pequena resistência do movimento trabalhista. A universidade e os estudantes da Rosa Branca disseminaram
panfletos a cidadãos para ter atos de resistência e religiosos e humanitários. E os espiões soviéticos, que eram os grupos lá que eram patrocinados pelos soviéticos em Munique, estavam juntos com forma de ter uma resistência, um grupo de resistência contra os nazis. E tinham várias formas de desobediência civil e resistência passiva, sempre recusando de participar o comportamento de oposição, e a resistência passiva mostrou que era possível e ser contra esse regime de justiça. Então aqui tem uns caras aqui, né? Vou sentar aqui e ver esse cara aqui, mano. Tá bom. Quanto tempo a gente tem? A gente tem uma resistência passiva, né? Então tem esse Franz Limer, que ele era da polícia, e ele tinha... E ele não... Esse cara, ele negou receber ordem. Essa mulher era uma física, e eles tinham uma parada para ajudar as vítimas do nazismo. Eles continuaram ajudando mesmo a Gestapo, perseguindo eles. E esse cara aí. Esse maluco aí, Hans Skoll, que era um protestante liberal, que era membro da juventude hitlerista, do medicina, babá, e ele era da resistência ativa. Detos contra o Hitler, né? Morreu ou não. Sophie Scholl, que ela foi da juventude Hitler, mas ela viu que era loucura, e ela da parada White Rose, e ela foi pros caras, cabelo descolado. Esse era russo germânico, ele era russo, White Rose também. Morte. Pra andar ainda, fudeu. É doutor de musicologia e depois psicologia. Ele já foi membro do Partido Nazista, depois ele não gostou mais. Depois que ele viu que o lado leste ia ser aniquilado, ele era contra e City Rose, Rosa Branca. Foi sentenciado à morte. Então ele não cooperou com... Estudou medicina. Ele foi executado também, era um grupo e morreu. E esse estudou medicina em Bonn, ele era médico, serviu no fronte leste e se envolveu ao White Rose também. Foi pego pela Gestapo, condenado à morte. E ele revelou os outros membros por tortura, né? E esse cara também era um militar, que ele também serviu, ele estudou química. Ele recebeu... Ele foi pego por panfleto e morreu. Vou lá. Religião e civil, ó. Esse maluco... Ele falou mal do campo de Dachau. E a Igreja Católica ignorou ele. Crítico do regime nazista. Ela pegou ele foi enviado a Dachau. Mas ele na Marcha da Morte. Esse aí era jesuíta. E ele também era de um círculo de resistência. Ele não morreu. Esse também era contra os nazistas, os judeus perseguidos. E ele era do círculo de resistência. Foi preso em Munique. Ele foi à morte. Mas não sei se ele morreu. Ele foi condenado em 45. E esse cara aí... Ele foi preso pela Gestapo. E ele morreu no final da guerra de câncer. Ele em 43 de doença. E esse era crítico e era católico. Aí foi banido da organização. Aí ele sabia usar rádio, fazia o V de Vitória e foi executado. Então ele era amigo dos aliados. Foi pego e morreu. Essa mulherzinha aqui era música, lia a Bíblia ia para Testemunho de Jeová, e ela morreu porque era Testemunho de Jeová.
Testemunho de Jeová não podia ir pra guerra, então e aqui esse também é testemunho de Jeová, queria ir pra guerra e ele foi sentenciado. Aí ele não queria pegar. Ele foi pra guerra, mas não queria pegar armas e morreu. Esse outro maluco aí. Ele era oponente do partido nazista, porque era autoritário. Ele era contra a nação socialista. Ele foi executado. Esse outro também foi executado. Brutal, acabou pra ele. Cara, fodeu, não temos tempo não, rapaziada. E esse outro cara aí. Ele era um historiador, que era de uma revista monarquista, e ele... E depois que Hitler quase morreu, ele virou um inimigo e pegaram ele. Eu sou outro cara aí. Ele era um jurista liberal, babá. Ele era do Partido Democrático da Bavária. Depois que o Hitler foi tentar assassinar o Hitler, como ele tinha contato com alguns caras envolvidos, ele foi morto. Acabou pra eles. Ele vai pro próximo logo pra gente ver, mano. Ah, esse daí, ó. Viveu até o quarto. Viu o primeiro, segundo, terceiro. Esse maluco aí. Ele era professor de química inorgânica. E a mulher dele era judia. Aí ele se fudeu por isso. Perdeu o cargo. E ela não foi deportada. Ele fez trabalho forçado em Munique e não viu o que aconteceu. Esse cara aí era do... Ele ajudou judeus a sobreviver, órfãos. E ele escondeu os judeus da sua casa. No porão da sua casa. Criança judia. E esse cara aí, ele é diretor de química, do bagulho de química. Ele ganhou o Nobel. Ele protegeu vários estudantes. E ele foi preso por ter... Enfim. Duas unidades cometeram o maior dos crimes de guerra. A 7ª Infantaria de Divisão, que eram formadas por unidades de reserva, que ocuparam Belarus. Essa divisão, então a divisão que mais cometeu crimes de guerra foi essa divisão de reservistas, né? Que ocuparam Belarus. Essa divisão comandada pelo oficial von Beschanks colocavam medo nos corações e nos suspeitos de serem partisãs e tinham ferocidade. E ele tinha a ajuda dos comandos especiais, que eles matavam judeus, blá, 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 e todos. Dentro da divisão 727, Infantaria de Regime matou 19 mil judeus, 19 mil belorussos e 10 mil judeus. Em 43, com a pretensa da luta de partisãs, soldados da 1ª Divisão de Montanha da Grécia, com o comando de Munique, do oficial Steiner von Grabenhof, matou milhares de civis. Centenas de civis, mulheres, velhos e crianças, e matou centenas de vilarejos. A SS de Munique e os homens estavam envolvidos em funções brutais de crimes contra a humanidade. Um exemplo da SS era cabeça aos campos de concentração. A companhia líder Munique, um homem chamado Fritz Kohler, responsável da morte de 100 britânicos. A ordem era matar os judeus e os ciganos. Então aqui a ordem do cara lá e todo dia no fim da linha para muitos judeus partisãs.
Então a ordem era matar porque, segundo ele, eram partisãos, né? Os judeus. Bababá, bababá. Então eles foram para os vilarejos da Eslovênia e destruíram 8 vilarejos na área. Homens com idade de 13 foram... Homens acima de 13 foram mortos. Mulheres e crianças foram jogados no campo para serem submetidos a testes raciais. E milhares de crianças eslovênias foram mandadas ao Reich para adoção. Batalhões da SS e da polícia foram usados em territórios ocupados. E a Wehrmacht era responsável por lutar contra os partisões e ajudar a deportar e matar judeus. A polícia de Munique tinha barricadas, barracas. A polícia de Munique estavam em todos os territórios ocupados. Em 42, a Eslovênia, as partes número de ações. Eles foram queimados, população. Polícia de Munique. O comando especial, a unidade de matança móvel matou 10.000 judeus, ciganos inválidos e funcionários comunistas alegados partisãs no sul da Rússia. E esse especial Comando 10 matou 7.000 pessoas com a ajuda... matou 7.000 pessoas. Com a ajuda do Vaticano, os cristãos depois de 45. Em 56 voltaram à Alemanha, mas antes de 80, os sentenciaram 10 anos de prisão. Chrisman era um dos comandos que matava, né? Só que ele conseguiu fugir pelo Vaticano, com a ajuda do Vaticano, pois... A polícia de segurança, esse serviço de segurança, as unidades de matança móvel, eles atacaram a União Soviética. As unidades de matança móvel marchavam diretamente com tropas de combate em territórios ocupados, localizando e executando comunistas, funcionários comunistas, sabotadores, resistências e judeus. No começo de 41, os comandos individuais mataram mulheres judias, pessoas velhas, crianças, pessoas com problemas mentais. Os comandos matavam todos os judeus dos territórios que eles estavam assinalados. Em 42, eles fizeram isso com os ciganos. No total, que a unidade de matança móvel e a polícia de segurança, a polícia e o serviço de segurança estavam na União Soviética e nos Estados anexados e mataram 3 milhões de pessoas, incluindo 2.500 judeus, homens, mulheres e campos de concentração. As unidades de matança móvel no local da polícia, segurança e serviço de segurança, oficiais que foram responsáveis pelos genocidas contra os judeus e ciganos. Homens de Munique também eram envolvidos no planejamento de carregar o Holocausto. Himmler e a Gestapo, com a cabeça de Heinrich Müller e outras prominentes figuras, incluindo Franz Zeras e o comandante Mattenson, do Conselho de Consideração de 1945, Joseph Kramer, comandante de Auschwitz, o campo de extermínio em 44, a Gestapo de Munique, o oficial Messinger, comandante da unidade de matança. Homens foram mortos por serem partes.
Muitos negócios em Munique ganharam lucros com o programa de armamentos nazistas. A indústria aérea militar da cidade foi dominada pela BMW, pelo avião BMW, pela fábrica BMW, que fazia os Junkers e os Donners, os aviões, e outras componentes famosas de óptica e mecânica de precisão foram que supriam a Luftwaffe. No mesmo tempo, essas armas eram produzidas e eram dramaticamente expandidas para a Wehrmacht, que eram desenhadas mais e mais homens. O resultado desse trabalho, por essa razão, no começo de 40, os nazistas começaram a trazer trabalhadores estrangeiros. Recrutamentos voluntários davam a eles um caminho para campanhas de conscrição. E o fato do escravização virtualmente em todos os países da Europa cujo a Alemanha ocupou. A Europa Oriental estava amontoada para caçar humanos. Depois, no curso da guerra, total de 13 milhões de pessoas das áreas ocupadas foram levadas à Alemanha para trabalharem no pesado. E elas foram exploradas nas áreas de ocupação como trabalhadores do esforço de guerra alemão. No começo de 41, os campos de concentração colocou várias pessoas para trabalhar. E a sociedade alemã lucrou muito com o uso desse trabalho forçado. A cidade de Munique atirou com um sistema com mais de 400 campos e outras facilidades, todas forçadas no trabalho da população. No final de 44, mais 120 trabalhadores estrangeiros poloneses e trabalhadores do leste, da União Soviética, eram tratados de maneira pior. Eles respeitavam a hierarquia racial nazista, né? E a BMW foi a que mais lucrou com isso, né? Então, a construção de aviões, de carros, expandiu a sua... A Krauss-Maffei e outra companhia, blá blá, eles ganhavam dinheiro. Você pode ouvir qualquer língua aleatória nas ruas, exceto alemão. Isso que o cônsul suíço em Munique descreveu a omnipresença de estrangeiros trabalhando na cidade em 42. Isso foi algo muito pesado de uma instituição privada não usar trabalhadores. Isso foi pesadamente uma instituição privada ou pública, uma firma privada que não usava trabalhadores estrangeiros. O sistema de trem da cidade, serviço de construção, café, restaurante, trabalhos forçados eram explorados em qualquer lugar. Mulheres poderiam ficar com seus pais e trabalhar na fábrica. No seu aniversário, elas recebiam quase nada, nenhuma consideração. E as suas crianças trabalhavam em intencional negligência em centros de cuidado estrangeiros, oferecendo prejuízo para toda a sua vida. Sem desenvolvimento da força de trabalho de setores civis de armamento, capital de movimento, a estrutura comunal deveria ser para a função. Grande parte dos trabalhos forçados estavam em Munique, com médio e largo companhias industriais como BMW, blá 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 blá. A maioria dos trabalhadores estrangeiros estavam sendo dilapidados, barracas e ruínas sendo olhados pelos guardas. Uma grande quantidade de campos estava sendo construídos na Síria. Cada resistência de Munique testemunhava o trabalho forçado e exploração.
A BMW perdeu 5.700 trabalhadores para o exército em 42. O total número de people trabalhando na companhia aumentou mais de 4 vezes. E os trabalhadores da BMW se tornou trabalhadores forçados, estrangeiros. A proporção de alemães com habilidades a 100 trabalhadores diminuiu dramaticamente. Em 44, os estrangeiros eram 53% da força de trabalho da BMW. E a maior fábrica era em Alac. 10% dos trabalhadores eram germânicos no final da guerra, alemães. A força de trabalho incluindo ambos alemães, estrangeiros e mulheres. A exploração do trabalho forçado criou a chance dos trabalhadores alemães servirem uma coluna de estrangeiro. A proximidade que as pessoas trabalhavam juntos no tempo de guerra encorajavam a manter a amizade de estrangeiros e alemães. Sempre se a propaganda nazista explicitamente condenassem as instâncias do contato humano e colocasse as pessoas à parte, né? Fora do lugar de trabalho, os trabalhadores do leste da União Soviética, da Polônia, tinham dificilmente contato com os alemães. Eles trabalhavam como prisioneiros em condições inumanas nos campos, sem contato formal. Os europeus ocidentais, com trabalhos forçados, eram tratados melhores, tendo mais liberdade pública. O trabalho, às vezes, trabalho forçado, sempre. Roubo e sabotagem eram punidos com morte. A polícia e o sistema judicial punia relacionamentos românticos entre homens do leste oriental e mulheres alemães com brutal severidade. O homem poderia ser executado, enquanto ela poderia ser mandado a campo de concentração. Aqui a questão dos ataques de avião, né? Então vários lugares foram atacados por aviões. Os aliados começaram a bombardear Munique em 43. 6.000 pessoas morreram. E os trabalhadores forçados eram obrigados a consertar tudo depois da destruição. Perto da Alemanha ser destruída, a maior parte da propaganda nazista encorajou a população a continuar. No mesmo tempo, a indústria de entretenimento com Goebbels tentou distrair a população para a miséria da guerra. Acesso a comida e combustível em Munique era difícil e não tinha mobilidade nem comunicação. Mulheres não poderiam ser colocadas no lugar não poderiam somente ser colocadas no lugar do homem no trabalho. E era a luta da sobrevivência. E depois de 30 de abril, tropas americanas invadiram Munique e a cidade já estava em ruína. A guerra mudou a estrutura da população de Munique. O homem que era chamado para militar estava criando um gap na cidade, e as crianças eram mandadas para o interior. O contraste, o número de estrangeiros estava aumentando. Munique se transformou em uma cidade das mulheres velhas, mulheres estrangeiras. Os ataques aéreos começaram a diminuir em 43. A cidade se tornou metade o que é a população da pré-guerra. A mobilização do fronte de casa foi afetada por homens. No começo de 43, todas as não empregadas mulheres nas idades de 17 a 45 tinham que reportar para o história de trabalho. Mulheres não poderiam ser colocadas no lugar dos homens. Elas trabalhavam em algo novo. Tarefas de guerra, incluindo defesa aérea militar. Então a guerra foi piorando para os adolescentes. Em 43, 15 a 17 anos eram usados como auxiliares de antiaérea. Garotos abaixo da cidade de 18 eram mandados para
o exército. Civis morreram em ataque aéreo e foram celebrados como heróis do fronte de casa. E em rituais, para colocar essas mortes. E era um sacrifício para a vitória. Então o cara usava essa propaganda. A indústria do entretenimento era completamente controlada e propaganda. Então tinham teatros, filmes, concertos, rádios, programas tentavam distrair a pessoa da tensão da guerra, um imaginário de utopias, dizendo para os... Aqui é uma trabalhando no serviço. As cidades estavam sendo destruídas. As mulheres tinham mais responsabilidade. 39. Casamento a longa distância. Então a mulher poderia casar se o tivesse desaparecido ou tivesse sido morrido. Pessoas que não eram da comunidade do povo, pelos nazistas, não podiam acessar os bunkers. Pessoas como Deus, 430. Mais tarde, grupo de judeus que não podiam ser deportados porque eles eram casados com não-judeus. Associações e recusavam colocar eles no negócio. Estrangeiros com trabalho forçado também não tinham chance de se refugiar nesses lugares. Eles lutando com uma bomba para tirar pessoas que não participavam das pessoas do nacionalsocialismo viviam com medo de ser denunciadas e presas. Uma mulher que era Mitzed, né? Mas pegaram e puniram ela, né? Residentes de Munique eram racialmente perseguidos e não deportados por terem custado tanto tempo. Quando a polícia estatística, 398 judeus estavam em Munique 45. Mais parte sobreviveram nazis, sendo considerados casamentos misturados. Um parceiro judeus. Mais 30 judeus sobreviveram se escondendo e outros recebendo comida de não-judeus. E 200 romanos viviam em Munique em 33. Foram deportados ao campo de e foram mortos. Em 2033, em Munique, aproximadamente 500 testemunhas de Jeová foram presos. 230 foram presos porque eles não queriam ir para o serviço militar e eram sentenciados à morte. Os gays homossexuais viviam com muito medo da sua orientação sexual serem descoberta e eles eram mandados para campos de concentração. E os gays eram completamente mortos ou maltratados. Desertores não tinham nem chances de fugir. Se foram descobertas, eram imediatamente mortos, né? Então esse cara aqui, judeu, praticante, né? Mas ele era casado com uma mulher. Essa aqui era testemunha de Jeová. Essa aqui se escondeu. E esse cara aqui é gay e morreu de doença. Esse aqui também foi preso de novo, foi preso. Esse aqui fugiu da guerra porque estava doente. Bombardeio de Munique, né? Anne Frank. Quantos de Munique foram feitos? Eles tiraram as paradas do nazismo, né? Restituíram vários locais. Fizeram um memorial teve a lei de compensação. Demorou para ter a compensação dos ciganos e dos gays. E tinham autoridades que não queriam reconhecer a perseguição dos homossexuais. E outros, eles também não queriam para aqui várias agências que eles compensação. Aí eles pagaram 3 bilhões para compensação. Aqui outras paradas aqui, né? Tem 15 minutos. Se a gente consegue acabar hoje, porra, primeiro andar, mas foda-se. Voar nessa porra que se foda. Porra, muita coisa isso aqui, né? Só que
De 1 milhão de bavários, 278 mil por causa da desnazificação. Isso não é socialismo, né? Então os Estados Unidos queriam colocar em democracia. Vamos subir um. Vamos ver se a gente consegue acabar hoje, pelo amor de Deus. Falta 12 minutos, mano, mas se a gente for rápido. Já pegou o core já, mano. Aqui 9h45, né? 39, vamos ver agora. Acho que é. Vamos ver se a gente consegue ver sair. Bavária. Então depois do fogo do Reichstag, dos alemães, depois os partidos foram perseguidos, dissolvidos, os sindicatos, a gente já viu essa história toda, né? A Guarda nazista celebrou 16 pessoas que morreram na cervejaria como mártires. Então tiveram cerimônias, blá blá. É, rapaziada. Não, até que é rápido, né? Vamos ler aqui rapidinho, mano. Então aqui, Himmler foi lá e criou a parada da polícia. Cara, se a gente tivesse aqui mais um tempinho, a gente faria isso aqui. Gestapo criou os 50 mil nazis. Olha a mão. Aqui eles fizeram a lei lá pra todos. Exclusive? Oh, no problem. Então, rapaziada, eu vou voltar aqui. Já pegou uma partezinha. Vamos pegar. 3 horinhas, ó. Falta essa e essa. Lockers. Lockers.